O time reserva do Bahia joga melhor que o Vasco. Tem muito torcedor do Bahia aí? O time reserva do Bahia é melhor do que muitos times titulares do futebol brasileiro. Você pode achar que eu tô de brincadeira, você pode achar que eu tô exagerando, você pode achar que eu tô de sacanagem, você pode achar que eu tô falando aqui pra ganhar like. Não é. O time reserva do Bahia joga melhor que o Vasco. Então, meus amigos, veja bem esse raciocínio que eu vou trazer pra vocês sobre esse jogo de hoje. Veja bem. Quem jogou o primeiro tempo foi o time reserva do Bahia. Ronaldo, que é o terceiro goleiro, Gilberto, uma zaga que me deu sustos, hein? Uma zaga que me deu sustos. David Martins e Rezende. Quando eu vi essa zaga do David Martins, David Duarte, com Rezende, eu falei assim, meu Deus do céu, Deus do céu. Quando eu vi que a defesa ia ser essa, eu falei, meu Deus. Cara, eu tô começando a gostar do Rezende. Porque o Rezende joga na lateral esquerda, joga na zaga, joga de volante. Deve ser por isso que o Rogério Ceni joga. Ele fez uma boa partida hoje, o Rezende, tá? A defesa do Bahia fez uma boa partida hoje. Então, quando eu vi o time ali do Bahia, eu falei, é um time alternativo, né? Mas que tá treinando dia a dia ali com o Rogério Ceni. Eu quero ver se o que o Rogério Ceni tá fazendo pros titulares também tá refletindo no time reserva. Vamos subir o like aí. Sobe o like, é importante pra caramba. E simplesmente o time reserva do Bahia, com Rodrigo Nestor, com Michel Araújo, Iago Borducci fez uma das melhores partidas dele com a camisa do Bahia. O Kaique pela direita jogou muito bem, muito bem. O Ronaldo foi bem no gol, tá? Gostei muito pelo que eu vi do Ronaldo. O único que jogou um pouco abaixo, meio desanimado, de cabeça baixa, foi o William José. O William José eu achei bem abaixo daquilo que eu esperava que ele efetivamente ele poderia render. E me encheu os olhos. O time reserva do Bahia é melhor do que muitos times titulares do futebol brasileiro. Você pode achar que eu tô de brincadeira, você pode achar que eu tô exagerando, você pode achar que eu tô de sacanagem, você pode achar que eu tô falando aqui pra ganhar like. Não é. O time reserva do Bahia joga melhor que o Vasco. O time reserva do Bahia, pelo que demonstrou hoje em campo, joga melhor do que muito time no futebol brasileiro, irmão. Se você vê o Vasco jogar e vê o time do Bahia jogar, não fica nada atrás. Não fica devendo nada. Então, isso me deu muitas esperanças e, consequentemente, deve ter deixado muitas esperanças pro torcedor tricolor de olhar e falar o seguinte, cara, esse time reserva que jogou é o que a gente vai ter à disposição quando aquele titular lá tiver que ser substituído, né? Desculpa, torcedor do Vitória. O time reserva, se o Bahia entrar com esse time reserva que ganhou do CSA hoje contra o Vitória lá na final, é campeão. É campeão. O time reserva do Bahia, se não for melhor, é muito compatível com o time titular do Vitória, irmão. Preste atenção. Preste atenção. Quem é o lateral de... Vamos lá. Preste atenção. Vou trazer pra você aqui, pra você achar que eu não tô de sacanagem. Eu trago... Eu mostro a cobra e mostro o pau, né? Aliás, eu mato a cobra e mostro o pau. Vamos lá. Eu vou trazer pra vocês aqui agora. Vai entrar em campo já daqui a pouco o Vitória contra a equipe do Sport pela Copa do Nordeste. Certo? Um jogo importante, no Barradão. O Vitória vai com força máxima. E olha o time que o Vitória vai enfrentar agora, a equipe do Sport. O lateral direito que jogou do Bahia hoje, Gilberto. O lateral que tá jogando lá pelo Vitória se chama Claudinho, titular. Zaga, Lucas Halter, veio do Botafogo, Zé Marcos e o Hugo. Reserva do reserva no Botafogo, o lateral esquerdo o reserva do Bahia que ganhou do CSA fora de casa, é Iago Borducci, que estava na Alemanha até ontem. Meio campo do Vitória que vai enfrentar, que tá enfrentando o Sport. Ricardo, né? Ronald Lopes e o PP. O meio campo do Bahia hoje. Luthiero não. O Nicolás Azevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, tudo tava no São Paulo até ontem. Lá na frente, Janderson, Carlinhos e Gustavo Mosquito. Hoje lá no Bahia tava o Kaique, que até ontem tava no City, William José, né? William José. Enfim, então, meus amigos, com todo respeito, o time reserva do Bahia é melhor do que muitos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a análise que eu faço desse jogo hoje, com todo respeito, é a seguinte. Um primeiro tempo de encher os olhos. Um primeiro tempo de encher os olhos, onde o time reserva do Bahia mostrou que vai ser importante no decorrer da temporada, em um time que vai disputar o título do Campeonato Estadual, em um time que vai brigar no alto da tabela do Campeonato Brasileiro, em um time que está liderando a Copa do Nordeste, em um time que está na fase de grupos da Libertadores. Tudo que tem para se jogar no futebol brasileiro, o Bahia está jogando e disputando. Tudo que tem para se disputar no futebol brasileiro, o Bahia está dentro, está jogando. Brasileiro vai estar, né? Libertadores está lá.
Estadual, tá na final. Copa do Nordeste é líder. Mais o quê? Mais o que precisa? Ah, mas não tá na Sul-Americana, evidentemente. Também não tá na Série B. Também não tá na Série D, C. O que um time de Série A, de ponta, pode disputar, o Bahia tá disputando. Tá disputando. Né? E aí, você tem um time titular com Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas. E você vê esse time indo lá jogar contra o CSA, que estava invicto até há pouco tempo, e ganhar com autoridade. Aí você fala, cara, o elenco tá forte. O elenco está extremamente forte. Mas tem ainda uma coisa que me preocupa. Tem uma coisa ainda que me preocupa muito nesse time do Bahia. Uma não, várias coisas, né? Mas tem a questão do goleiro que me preocupa, mas repito, hein? Aqui eu não sou desonesto, não. Não sou desonesto e não sou idiota. Eu critiquei muito a chegada do Ronaldo. Eu falei, cara, o Bahia precisa de um goleiro para poder chegar e jogar. Chegar e jogar. Né? Mas o Ronaldo jogou hoje bem, hein? O que eu vi do Ronaldo contra o CSA, eu gostei da postura dele. Agora, ele não é aquele jogador que sabe sair jogando com o pé. Ele deu uma entregada ali, mas se posiciona bem, sai bem do gol, tem uma boa reposição de bola. Eu gostei da estreia do Ronaldo. Evidentemente, é apenas um jogo. Concordo com o Bahia direto ao ponto, falando aqui que precisa de um substituto eventual pro Everton Ribeiro. Hoje o Bahia não tinha um cara de criação no meio campo. Hoje o Bahia não tinha um Everton Ribeiro para criar jogada. Não tinha um autêntico camisa 10 em campo. Não tinha. As criações foram mais pelos lados do campo. Mas além disso tudo, meus amigos, tem uma coisa que me preocupa. E aí, isso acontece com o time reserva, isso acontece com o time titular, isso acontece com o reserva do reserva. É um Bahia que tem dificuldade em eliminar os seus adversários. É um Bahia que tem dificuldade em matar os jogos. Isso é muito perigoso em Libertadores. Isso é muito perigoso, tanto na fase de grupos, quanto também, principalmente na fase de mata-mata da Libertadores. O Bahia, a gente acha que ele vai matar e aí sempre deixa o adversário vivo. E contra o CSA foi a mesmíssima coisa. Um primeiro tempo onde o Bahia teve altas oportunidades, um Bahia extremamente melhor, colocando o CSA na roda, mas não consegue eliminar. Sempre deixa um quê ali do adversário vivo. E aí, o complicado é você deixar um CSA vivo, que você consegue segurar a onda, e tu deixar um Flamengo vivo. E tu deixar um River Plate vivo. Por quê, meus amigos? CSA, isso aí é treino de luxo. Com todo respeito ao CSA. O Bahia não vai ficar enfrentando o CSA o ano todo, não. O Bahia vai enfrentar Palmeiras, Flamengo, Corinthians, River Plate, Racing. O Bahia tem um grupo da Libertadores com o Internacional, Atlético Nacional, Nacional. Então, assim, eu tô vendo muita evolução no trabalho. O trabalho tá evoluindo muito bem. Tá muito bom de ver o Bahia jogar. O elenco do Bahia está forte. Precisa de novas peças. Eu citei aqui de um goleiro contundente para chegar, tomar a camisa e ser titular. Precisa de um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Mas, além disso tudo, o Bahia precisa aprender a matar os jogos, pô. Não pode deixar os adversários vivos. Porque é perigoso. Com todo respeito, se tivesse mais 10 minutos de jogo hoje contra o CSA, de repente, o CSA empataria porque o Bahia não tá mais conseguindo jogar. Então, assim, já que tem essa dificuldade de repertório, enfim, de questão física, eu não sei, mata o jogo. Então, a única coisa que tem me preocupado desse esquadrão não é a questão física, não é a questão técnica, tática, algumas peças, mas nem isso que tem tirado o sono aí do torcedor. O que tem tirado o sono do torcedor efetivamente é o fato do Bahia ser muito melhor que os adversários, mas sempre deixar o adversário vivo. E aí em Libertadores isso pode ser extremamente fatal. E eu vou te mostrar o porquê. Bahia joga pra cacete contra o Racing, jogando demais e se classificando pra próxima fase da Libertadores. 1-0 Bahia, amassando o Racing. Aos 90 minutos, mais acréscimo, cruzamento, gol do Racing, empate, vai pro pênalti e o Racing passa. E Libertadores isso acontece todo ano. Todo ano isso acontece, então tem que amassar. Tá jogando melhor? Tem que amassar o adversário. Tem que amassar o adversário. E além disso, a questão do goleiro. Libertadores vence aquele time que tem um goleiro que faz milagres. Pelo menos o time campeão da Libertadores, como foi o Botafogo, com o John, como foi o Flamengo com o Diego Alves, tem que ter um goleiro que pelo menos durante a competição faça uns 2 ou 3 milagres, que salve o time de uma desclassificação, ou que pegue 2 pênaltis, que coloque o time dentro de uma próxima fase. E me preocupa também a questão do goleiro, porque você tem 3 goleiros bons, nada além disso, goleiros bons, que todos se juntar os 3 formam um goleiro para ser reserva. Precisa trazer um goleiro contundente para chegar, pegar a camisa e ser titular e impor respeito para os adversários. Desculpa, Marcos Felipe, Danilo Fernandes e o Ronaldo não impõem respeito para adversário nenhum. Né? Então, para mim, a prioridade nas contratações deve ser isso. Um goleiro e um substituto eventual para o Everton Ribeiro. No mais,
Um primeiro tempo espetacular, um segundo tempo onde o Bahia realmente cansou e aí teve que botar os meninos para poder jogar, então tecnicamente o time caiu muito, mas é normal, mas mostrou que o time reserva do Bahia hoje é melhor do que vários times da Série A com seus titulares. Essa é a pura realidade. Para mim o melhor em campo contra o Ceará, Iago Borducci. Jogou demais o Iago Borducci pelo lado esquerdo enquanto ele teve fôlego. Atacou bem, pisou na área, fez gols, defendeu bem. Eu faço uma menção honrosa enquanto teve fôlego também o Kaique pelo lado esquerdo. E o pior em campo, eu vou falar só do esquadrão, e o pior em campo, não tô gostando da postura do William José. Ele parece triste, ele parece cabisbaixo. Eu acho que ele não esperava pelo fato dele ser um jogador da Europa, 10 anos, né, em seleção brasileira e tudo mais. Eu acho que ele chega, eu acho que na cabeça dele, ele achou que viria pro Bahia para ser uma referência, né? E na verdade ele tá sendo o titular dos reservas. Porque o Lúcio Rodrigues tá jogando mal, hein, Lúcio? Tá afobado, hein, Lúcio? Mas nesse momento o Lúcio Rodrigues, junto com Ademir e junto também com Eric Pulga, o melhor jogador do Bahia no ano, Eric Pulga, é o ataque aí da equipe tricolor. Você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Agradecer a cada um de vocês, sobe o like aí. E lembrando, em domingo tem transmissão, é final do Campeonato Estadual, é Bavi, aqui na Gol TV. Bora, Bahia, minha paixão!